Como assentar porcelanato? Dicas essenciais para quem quer assentar porcelanato. Bom, o que é o porcelanato? De acordo com a BNT-NBR 15.463/2013, são placas cerâmicas compostas por argila, feldspato, outras matérias-primas inorgânicas, conformadas por extrusão, prensagem ou outros processos. O porcelanato, então, é um produto denso e vitrificado de alta resistência à abrasão. Condições para assentamento. Para o piso. O contrapiso ele deve estar alinhado, nivelado, seco, curado e limpo, livre de poeiras e graxa. Deve verificar a modulação do assentamento e fazer a demarcação das placas. A parede deve estar alinhada no prumo, seco, curado e limpo, livre de poeira e graxa. Deve-se verificar a modulação do assentamento e fazer a demarcação das placas. Para o porcelanato, as placas a serem aplicadas devem ser de um mesmo lote de fabricação para evitar diferenças na tonalidade das placas. Para peças maiores que 30 por 30 centímetros, deve-se aplicar a argamassa de assentamento, tanto na placa como no contrapiso, antes da colocação definitiva. Deve-se dar preferência ao reajunte com cores próximas do porcelanato instalado para não apresentar contrastes. Materiais necessários: luva de borracha, flanela, espuma, desempenadeira, dentada de aço com dentes de 8 por 8 mm, desempenadeira de borracha, macete de PVC ou borracha, compasso de madeira, martelo picadeira, torquês, separador de placa cerâmica, espaçadores ou distanciadores, lápis de pedreiro, esquadro metálico, prumo, colher de pedreiro, riscador de placa cerâmica com ponta de tungstênio, mangueira de nível, vassoura de piaçava, linha de nylon, trena, régua de alumínio, caixa para argamassa, medidor de volume, joelheira, máscara para pó, óculos, argamassa de assentamento AC3, argamassa de rejuntamento à base de resina epóxi e argamassa de assentamento à base de resina epóxi e caixote. E um caixote, pode ser de metal ou de PVC. Como preparar a argamassa? Umedeça o caixote de metal com água. Se estiver seco, adicione a argamassa no caixote. Adicione água limpa ou potável de acordo com a recomendação do fabricante. Da argamassa, com a colher de pedreiro, misture a argamassa até atingir a característica homogênea e consistente. Se tiver um misturador, dispensa-se a colher de pedreiro. Para verificar o ponto ideal, com a colher de pedreiro, pegue uma porção da argamassa, vire a colher. Se ficar consistente e não descolar a colher, a argamassa então está no ponto ideal. Deve deixar a argamassa em descanso por 15 minutos para atingir aí o ponto de maturação. Como aplicar a argamassa e o porcelanato no piso? Primeiro, verifique o nível. Com o metro e o lápis pedreiro, marque um ponto com altura de 1 metro acima do contrapiso. Verifique daí o nível nas outras partes da parede. Pegue o maneiro de nível e marque o segundo ponto, o terceiro e quarto ponto, respectivamente. Preparação do piso. Com a vassoura, remova todo o pó existente no piso. Com a colher de pedreiro, aplique a argamassa no piso. Com a colher de pedreiro, aplique aí essa argamassa com o lado liso da desempenadeira. Espalhe, respeitando a área do porcelanato que será aplicado. Incline a desempenadeira em 60 graus com o lado dentado e arraste para formar cordões de argamassa no contrapiso. Umedeça levemente a placa do porcelanato para preparar a placa. Com a colher de pedreiro, aplique a argamassa na parte não esmaltada ou porosa da placa. Com a parte lisa da desempenadeira metálica, passe em toda a extensão da placa para espalhar a argamassa. E passe a desempenadeira metálica dentada em toda a extensão da placa para formar os cordões de argamassa. O assentamento da primeira placa no piso. Então assente a placa conforme a modulação. Evite cortes nesse local. Sempre assente a primeira peça no local de maior visibilidade do ambiente.
Com o martelo de borracha, bata os cantos da placa. Em seguida, bata no meio da placa até amassar os cordões da argamassa. Coloque sem assentar uma placa de porcelanato para usar referência na outra extremidade da parede e no mesmo alinhamento da placa aplicada com a argamassa. Fixe um prego de aço no vértice da primeira placa instalado com a argamassa. Fixe também outro prego no vértice do outro extremo da parede. Amarre uma linha e estique bem entre os pregos. Verifique o esquadro entre elas e deixe um espaço de 1 milímetro entre a linha e o vértice da placa. Vamos lá para o assentamento da segunda placa no piso. Com a colher de pedreiro, aplique a argamassa no piso. Com o lado liso da desempenadeira, espalhe, respeitando a área do porcelanato será aplicado. Incline a desempenadeira em 60 graus e com o lado dentado, arraste para formar cordões de argamassa no contrapiso. O assentamento então da segunda placa no piso. Umedeça levemente a placa de porcelanato. Com a colher de pedreiro, aplique a argamassa na parte não esmaltada, porosa da placa. Passe a desempenadeira metálica dentada em toda a extensão da placa para formar cordões de argamassa. Siga as linhas esticadas para assentar a placa intermediária. Coloque espaçadores entre as placas. Coloque também cunha entre as placas. Coloque os espaçadores também entre os vértices. Assentamento das placas da intermediária. Siga os passos já apresentados para a segunda placa até completar todo o ambiente. Completada a instalação, espere 72 horas ou 3 dias para a aplicação do rejunte. Aplicação do rejunte. Umedeça o caixote com água. Adicione a argamassa no caixote. Adicione água limpa ou potável, de acordo com a recomendação do fabricante do rejunte. Com a colher de pedreiro, misture o rejunte até atingir a característica homogênea e consistente. Com o auxílio de uma colher de pedreiro, coloque a argamassa sobre as juntas entre as placas. Com a desempenadeira de borracha, aplique o rejunte nas juntas de todas as peças. Espere 15 minutos para o tempo de secagem do rejunte. Faça uma limpeza da superfície com uma esponja úmida. Passe uma esponja seca para tirar o pó. Até a próxima com mais dicas para a sua obra.